Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, vocês estão bom? Vamos lá para mais uns palpites da rodada do Brasileirão. 22ª rodada, começa hoje, tem derby. Vambora, vamos lá? Vamos começar pelo Goiás e Avaí, que joga hoje, 4h30 da tarde, na Serrinha, na Ilha Pinheiro, aqui em Goiânia. Goiás e Avaí, eu acredito numa vitória do Goiás por diferença de 1 gol. Então, Goiás vencendo o Avaí. Vou colocar aqui 2-1. Vamos deixar o derby pro fim. Cuiabá e Juventude, lá na Arena Pantanal. Hoje às 8h30 da noite. Cuiabá e Juventude. O Cuiabá é o 18º, o Juventude é o último. Aposto numa vitória do Cuiabá por diferença de 2 gols. Vou colocar aqui 2-0. América e Santos. América e Santos. O América em 11º, o Santos em 9º. O Santos está buscando alguns reforços, está de técnico novo. O Soteldo parece que voltou. Jogando em Minas. Empate para esse jogo. Flamengo e Atlético Paranaense. O primeiro dos 2 jogos dessa semana. Flamengo e Atlético Paranaense, direto do Maracanã. Atlético Paranaense é um time bem chato, bem complicado, difícil jogar com ele. Mas o Flamengo está muito bem, recuperou o bom futebol. Tem um banco de reservas de luxo, fora os titulares. Então eu acredito que vai dar vitória do Flamengo por diferença de 1 gol. São Paulo e Bragantino. São Paulo vem de uma recuperação, passou com dificuldades pelo Ceará na Sul-Americana, foi para os pênaltis. O Bragantino vem até bem, mas joga no Morumbi, eu acredito que o São Paulo vence. A diferença de 1 gol. Botafogo e Atlético Goianiense, direto do Newton Santos. O Botafogo está tentando, entre altos e baixos, está oscilando muito. Já o Atlético Goianiense está destruindo, tanto na Copa do Brasil quanto na Sul-Americana. Porém, o Campeonato Brasileiro não vem bem, não consegue jogar bem o Campeonato Brasileiro. Então eu acredito na vitória do Botafogo, diferença de 1 gol também, ok? Internacional e Fluminense, esse aqui é um jogo bem complicado. O Internacional joga no Beira-Rio. No meio de semana, o Internacional perdeu para o Melgar do Peru pela Sul-Americana nos pênaltis, em casa. Foi um resultado bastante complicado. O Fluminense está vencendo, está muito bem o Fluminense. Eu acredito em vitória do Fluminense fora, por diferença de 1 gol. Ceará e Fortaleza, o clássico regional. O Fortaleza não está muito bem no Campeonato Brasileiro. O Ceará deu um canseiro para o São Paulo no meio de semana pela Sul-Americana. O Ceará está em 14º, o Fortaleza em 18º. O Ceará joga em casa com a sua torcida. Então eu acredito em vitória do Ceará por diferença de 1 gol. Coritiba e Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro agora só restou o Campeonato Brasileiro. Foi eliminado pelo Palmeiras na Libertadores no meio de semana, jogando no Allianz Parque com 2 jogadores a mais. E perdeu nos pênaltis. O Coritiba não vem bem. Apesar de o jogo ser lá em Curitiba, eu acredito que na vitória do Atlético Mineiro, porque agora o Atlético Mineiro tem que voltar as suas atenções, suas forças para o Campeonato Brasileiro, que é o que restou no ano. Então eu acredito em vitória do Atlético Mineiro por diferença de 1 gol. Vamos pro derby. Corinthians e Palmeiras, direto da Neoquímica Arena. Jogaço. O Corinthians tem um jogo da volta no meio da semana que vem pela Copa do Brasil. O Palmeiras não tem esse jogo, então vai ter uma semana livre para trabalhar. Acredito que o Palmeiras vai jogar com o time titular. Não creio que vai ser poupado. Mesmo porque se o Palmeiras ganha hoje,
abre do Corinthians 9 pontos. São 9 pontos e o Palmeiras dispara. Então, mas apesar do jogo ser lá na Neoquímica Arena, eu vou jogar no empate. 1-1. O Palmeiras, por mais que venha com o time titular, o Corinthians está muito forte jogando na Neoquímica Arena. Então eu acredito no empate. Eu acredito num leve favoritismo do Palmeiras, mas mesmo assim eu vou no empate. Beleza, galera? Tá aqui os nossos palpites. Coloque aqui nos comentários o que você achou, quais são os seus palpites para essa rodada. Beleza? Avante palestra!